Fala e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muito obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Inscreva-se, assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para esses vídeos e também para o crescimento do canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Comentários Sem Freio. E aqui eu vou fazer um comparativo entre os inícios de Pedro, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique nesta temporada e também da chegada dos dois últimos jogadores ao Flamengo na temporada passada, para fazermos uma avaliação e juntos chegarmos à conclusão de quem tem o melhor início com a camisa do Flamengo. O final, todo mundo já sabe, no ano passado Gabriel Barbosa terminou como artilheiro rei das Américas. Mas será que Pedro tem também essa possibilidade? Os números dele podem credenciá-lo a ser um concorrente ao Gabigol dentro do elenco para saber quem será o artilheiro do rubro-negro em 2020? Pelo menos no ano passado o Bruno Henrique bem que tentou, mas ficou a 7 gols de seu ex-companheiro de Santos. E agora, peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Então vejamos. Pedro Guilherme, jogador que chegou ao Flamengo emprestado pela Fiorentina até o fim do ano, com a possibilidade de aquisição de seus direitos econômicos em definitivo pelo rubro-negro. Lógico, se ele convencer a diretoria de que realmente é um jogador importante. E olha, pelo menos neste início de trabalho do jogador, ele está convencendo. Até agora não foi titular em nenhuma partida. Todo mundo imaginava que ele começaria jogando diante do Independiente del Valle na primeira partida da Recopa Sul-Americana. No entanto, por opção, técnico Jorge Jesus acabou colocando Diego Ribas logo de início. Mas Pedro entrou no decorrer da partida por conta de uma fatalidade, ali a pancada sofrida para o Bruno Henrique, que abriu o caminho para o empate rubro-negro, aliás, a virada que acabou acontecendo, mas infelizmente não foi mantida. Ele que fez o gol aos 21 minutos do segundo tempo. Pedro entrou e, posteriormente, já no finalzinho ali do jogo, no final do tempo regulamentar, conseguiu desempatar a partida para o Flamengo. E foi um gol importante, afinal de contas, se não manteve a vitória por virada, o Flamengo levou aí uma vantagem de vencer por um placar mínimo. 1-0, 2-1, 3-2, já garante ao Flamengo o primeiro título internacional atuando no Maracanã. Então, justamente com relação a esta possibilidade, Pedro chegou ao seu terceiro gol com a camisa rubro-negra e jogando apenas 58 minutos. Se a gente for levar em consideração os jogos disputados, foram 4 e 3 gols marcados, ou seja, uma média interessante, muito interessante, de 0,75 por partida. Mas a gente tem que levar em consideração de que ele não foi titular em nenhum desses jogos. E mais, no jogo em que ele não marcou gol, que foi justamente o Fla-Flu, o reencontro dele com o clube que o projetou para o futebol, ele que é cria do Vale das Laranjeiras, em Xerém, embora tenha passado antes pelo futsal do Flamengo, foram apenas 58 minutos em campo. Ou seja, se a gente for fazer uma média aritmética, são 19 minutos para cada gol do atleta. Muito pouco, imagina. Se ele fosse jogar os 90 minutos, ele faria 4 gols pelo Flamengo, poderia chegar ao quinto. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o Gabigol, que nas 4 partidas que disputou marcou 4 gols, uma média de 1 gol por jogo, superior inclusive à média dele no ano passado. Não se sabe se ele manterá essa média ao longo do ano, que é bastante difícil, uma média elevadíssima, mas de qualquer forma é um início até melhor do que ele teve no ano passado. Então, nos 4 primeiros jogos, 4 gols, só que ele jogou todos os 90 minutos, ele não foi substituído em nenhuma partida pelo técnico Jorge Jesus, ou seja, ele tem uma média de 1 gol a cada 90 minutos, ele que desfalcou o Flamengo na partida desta quarta-feira, já que teve que cumprir suspensão pela expulsão na partida final da Copa Libertadores da América no ano passado, ele que foi o autor dos 2 gols na virada histórica sobre o River Plate no estádio Monumental de Ate. E eu que estava lá, vi a história passar diante dos meus olhos. Então, se a gente for levar em consideração a importância dos gols, o peso dos gols, com certeza esses 2 gols tiveram aí peso de 10.
mas a gente está ali analisando friamente os números. E analisando friamente os números, Gabigol leva muito mais tempo, quase 4 vezes o tempo do Pedro para fazer um gol com a camisa do Flamengo. Bruno Henrique tem os mesmos 4 gols do Gabriel Barbosa, mas disputou uma partida a mais, embora uma dessas partidas não tenha disputado em sua totalidade. Ele teve que sair por conta da pancada sofrida logo depois que ele marcou o gol, ou seja, ele jogou apenas 63 minutos diante do Independiente del Valle. Mesmo assim, se a gente juntar tudo, foram 428 minutos em campo do Bruno Henrique, e durante esses 428 minutos ele marcou os mesmos 4 gols do Gabigol, ou seja, ele levou 107 minutos para marcar cada um de seus gols. É quase 6 vezes aquilo que levou o Pedro para fazer os seus 3 gols com a camisa rubro-negra. Vamos para a participação em gols, né? Já que eles também tiveram participação. Pedro, por exemplo, além dos 3 gols, ele deu um passe para gol, deu uma assistência. Então, são 4 participações em gols em 58 minutos, o que dá uma participação em gol a cada 14 minutos. Gente, impressionante. Repito, não dá, por exemplo, para levar em consideração o Fla-Flu, em que ele entrou faltando 1 minuto, ele ficou 1 minuto em campo. Até ajudaria, né? Exigir que o cara entre, faça gol e dê assistência. Então, mas vamos analisar friamente, né? Ele entrou em campo, não fez gol, passou em branco, então por isso a sua média por gol, né, é inferior a 1 gol por jogo. Mas a gente tem que levar em consideração, afinal de contas ele entrou em campo, né? Assinou a súmula e entrou. Mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, o Gabigol, que fez 4 gols e deu 2 assistências, isso em 360 minutos, nos 4 jogos em que ele disputou, o que dá uma média de 60 minutos para cada participação em gol. Bruno Henrique tem uma média também um pouco mais elevada, já que ele, nos 428 minutos que esteve em campo, também teve as mesmas participações, 4 gols e 2 assistências, ou seja, 6 participações diretas em gols, o que daria uma média aí de 71, quase 72 minutos, né? Nada comparado aos 14 minutos do nosso querido Pedro Guilherme, ou Pedro Queixada. Ou seja, Pedro Guilherme, se a gente analisar aí somente a temporada de 2020, é estatisticamente, em média de minutos, muito superior aos seus concorrentes no ataque, no que diz respeito a fazer gols ou participar diretamente dando assistências. E se a gente for comparar no ano passado, a chegada do Gabigol, por exemplo, Gabigol, o que ele fez nesses 4 primeiros jogos, ele não fez no ano passado. Ele só foi marcar o seu primeiro gol na 5ª partida com a camisa rubro-negra, né? Os 4 primeiros jogos, em que ele agora tem uma média de 1 gol por jogo, ele passou em branco no ano passado. Tudo bem, na 3ª partida dele, no clássico com o Botafogo no Engenhão, era para ele ter feito gol. Ele chegou a fazer um gol legítimo que foi anulado pelo árbitro, que chegou até a pedir desculpas para ele. Situação ridícula, né? O cara, olha, desculpa aí, foi mal aí, tirei o teu gol, cara. O Flamengo poderia ter vencido por 3-1 o Botafogo, mas venceu por 2-1 de virada, e os 2 gols do Bruno Henrique. E aí, obviamente, começou melhor que o Pedro, né? Fez 4 gols nas primeiras 5 partidas, o que dá uma média de 0,8 por jogo. Mas a gente tem que levar em consideração que, tirando essa partida diante do Botafogo, em que ele entrou no segundo tempo, né, e teve até uma boa média, né, o cara com menos de 40 minutos, pouco mais de 30 minutos em campo, o cara fez 2 gols, aí tá com uma média até bem próxima à do Pedro. Mas nas outras partidas, nos outros jogos, Bruno Henrique foi titular. Então, logicamente, nesses 4 jogos, né, nesses 4 gols que ele marcou nos 5 jogos, ele teve uma média muito próxima de 90 minutos. Então, ainda assim, Pedro, se comparado a esses 2 jogadores do Flamengo, ainda assim ele terá uma média melhor, mesmo com a chegada desses 2 atletas no ano passado. Então, a gente torce aí para que Pedro continue tendo uma excelente média e que possa aí concorrer, ser uma sombra para esses 2 jogadores que foram muito importantes no ano passado. Lembro, mesmo tendo ficado as 4 primeiras partidas sem fazer gol, Gabigol terminou como artilheiro rei da América, né? Quando fez também não parou mais, não desandou a fazer gols. Foram 43 gols em 57 partidas na temporada passada, uma excelente média, terminou como artilheiro absoluto do Campeonato Brasileiro,
estabelecendo recorde de artilharia nos pontos corridos com 20 clubes, e também artilheiro na Copa Libertadores da América com Bruno Henrique na vice-artilharia também das duas competições. No Campeonato Carioca, inverteu-se. Bruno Henrique foi o artilheiro com Gabigol na vice-artilharia com um gol a menos. Então, a gente deseja que eles continuem tendo essa performance, que o Pedro também tenha essa performance e torço muito para que o Pedro tenha aí a possibilidade de atuar como titular pelas mãos do técnico Jorge Jesus. Quem sabe agora, diante do Boa Vista, já que o JJ, por conta do desgaste da equipe com a viagem longa até Quito e também em ter que jogar na altitude, no ar rarefeito da capital equatoriana, deve poupar boa parte de seus titulares para a decisão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Menos mal aí que Bruno Henrique não sofreu lesão, foi apenas um susto. O jogador será avaliado e fará tratamento intensivo, mas deve ser poupado no jogo deste sábado de carnaval. Agradeço enormemente você ter assistido o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, ó, passando pela sua tela. E não vá embora não. Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além da playlist Comentário Sem Freio, você tem tudo sobre Flamengo, você tem os gols que eu narro agora pela Onda Mix FM, daquela moral, hein? Continuo, conto com a sua audiência. Tenho as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo e tem o pós-jogo. Você, por exemplo, pode fuçar aí o meu canal e você vai encontrar a minha análise, o meu comentário da ladruagem da arbitragem. E eu enumero ponto a ponto os erros da arbitragem em todos os 90 minutos do empate em 2-2 entre Flamengo e Independiente Del Valle, e eu ainda dou meu veredito a respeito do placar moral. Espero que você concorde comigo. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Forte abraço!